Olá para você que está na TRT-FM 104.3 ou no canal do YouTube @TRT-FM 104.3. Camila está comigo aqui hoje. Camila, seja bem-vinda. Obrigada, Vinícius. Adorei seu nome, né? A gente tem a curiosidade aqui no tribunal. A Camila é servidora aqui do TRT, vai falar pra gente sobre finanças hoje, mas antes, Camila, é Camila mesmo, não é um erro aqui do Vinícius, não. Camila com C e Camila com K, porque o papai era um poeta, né? Sim, ele era bem criativo, gostava de fazer coisas diferentes. Ótimo. E aí encontrou um cartório que aceitou, porque passou em outros 3 antes e não tinha aceitado colocar o mesmo nome. Exato. Mas enfim, está aqui Camila. O nosso foco hoje é finanças, como lidar com isso e quebrar esse tabu, né? Tanto Vinícius tratar das suas finanças pessoais, quanto Camila, que trata ainda das suas, porque finança é uma coisa cotidiana, né? E poder ajudar outra pessoa, chegar em outra pessoa e dizer como que ela tem que gastar o dinheiro dela, como que ela tem que investir, onde que ela tem que colocar. Como é que é isso, Camila? Bom, assim, para iniciar, ainda é um tabu um pouco a gente falar sobre dinheiro, né? É uma questão, assim, muito pessoal, as pessoas têm esse receio, mas já está começando a melhorar essa situação aí no nosso país. Eu vejo que por meio dos educadores financeiros, divulgações e conversas como essa, a gente começa a abrir um pouco mais a mente sobre isso. Realmente não é fácil a gente chegar e falar, ó, você deve fazer isso, isso e isso. Não, é um conjunto de fatores, tem todo um histórico, cada pessoa lidou de um jeito com as finanças dela, e aí a gente vai, por meio de boas práticas, colocando o que seria mais ideal, o que é mais proveitoso, para cada um ali fazer uma otimização melhor das suas finanças, da sua riqueza, eu falo. Quando você fala aí de uma mudança de comportamento nessa questão de entendimento quanto ao dinheiro, quanto como gastar, como também receber dicas dos educadores financeiros, como é que está isso hoje? Porque a gente ainda não tem uma matéria de educação financeira nas escolas, pelo menos públicas, né, na grande maioria. Esses educadores financeiros estão aí pela internet, a internet tem facilitado chegar a essas pessoas? Com certeza, a internet tem sido o veículo mais utilizado para isso, tendo em vista, por exemplo, os canais mais famosos, maiores, como por exemplo o Me Poupe, da Natália Arcuri, tem mais de 6 milhões de seguidores, tem o Thiago Nigro também com o Primo Rico, tem o Primo Pobre e outros influenciadores também nessa área. Então acaba que eles têm essa visibilidade, digamos, no online. E aí, se a gente ficar dependendo de iniciativas públicas, de escola e tudo mais, a gente pode acabar ficando para trás, né? A gente pode ficar sem esse acesso. Então eu digo sempre que cabe a nós, cada um, procurar essas alternativas para buscar um caminho ideal, né? Para cada vida, cada situação. E aí você é concursado aqui, já foi concursado em outros lugares e decidiu que queria também entrar nessa área. Como é que começou essa virada de chave na sua vida, se é que eu posso dizer assim, para a economia, para ensinamento econômico? Realmente foi uma virada de chave, porque até 2019, meu propósito era servir, era ser servidora apenas, né, entre aspas aqui, e pronto. Mas depois da pandemia, depois de alguns cursos que eu fiz de desenvolvimento pessoal, depois do falecimento do meu irmão, eu fui me redescobrindo e fui me resgatando e lembrando que eu gosto dessa área, sempre gostei, foi uma coisa sempre presente na minha vida. E também olhando para o nosso cenário ali brasileiro, que a maioria das pessoas não sabe lidar com isso, não consegue poupar, gasta muito descontroladamente. E eu pensei, por que não começar a falar sobre esse tema? E aí, com certeza, quem precisar, quem gostaria de ter uma orientação nesse sentido, vai poder ter ali um caminho para poder observar. Ótimo, aqui comigo Camila, no episódio de hoje do Lounge TRT, que você acompanha em 104.3 e também no YouTube, @TRTFM 104.3. Camila, agora vamos para a prática. Qual ou quais são os erros comuns de uma pessoa que precisa cuidar das suas finanças, quer começar ou ainda nem começou, mas o que
o que não fazer, o que não errar. Como que a gente precisa começar? Qual é o primeiro passo? Bom, um erro muito comum é apenas deixar a vida levar, receber e gastar e pagar conta e vivendo assim sem fazer um planejamento mínimo básico. Não precisa ser uma coisa extremamente estruturada, detalhada, desenhada, planilhada, mas a pessoa tem que ter pelo menos alguns parâmetros, alguns dados para que ela consiga fazer um mínimo de um planejamento. Então, por exemplo, se ela quer viajar de férias no ano que vem para a praia, é claro que ela vai ter que fazer realmente um plano para isso. Qual passagem que ela vai comprar? Vai ser de avião? Vai ser de carro? Quem que vai junto? Quem que vai? Onde nós vamos ficar hospedados? Então, tudo isso é necessário. Às vezes, para uma viagem de férias, a gente se empolga e faz isso. Mas devemos fazer isso em todos os aspectos, né? Em relação ao que a gente quer comprar, as nossas contas corriqueiras. Então, o primeiro passo, eu diria que é tomar essa conscientização de que isso é necessário. Um mínimo de ali parar, observar e fazer pelo menos alguns registros, né? A respeito das nossas movimentações financeiras. Então, a gente fazendo esse registro ali, seja numa planilha, num caderno, ou no próprio WhatsApp, desde que seja de uma forma que você consiga depois ir lá e consultar, é o primeiro passo, assim, para a gente começar a observar o que está acontecendo e para onde eu estou querendo ir, para onde eu estou direcionando ali a minha energia e os meus recursos. Teve gente que eu já ouvi alguém dizer que minha filosofia de vida é aquilo que você falou, é viver a vida, gastar o meu dinheiro, porque eu vou gastar, a vida vai passar, não vou guardar, não vou levar. Só que é mais, pelo que você me fala aqui agora, que uma filosofia de vida, porque você precisa, no mundo que nós vivemos, ter as suas reservas, alguma hora pode acontecer algum imprevisto, você precisa se planejar até para ter lazer. Então é uma coisa além, não é, Camila? Não é só uma filosofia de vida, não é só uma escolha, porque o mundo pede isso, né? Ou talvez exija isso da gente. Sim, é muito bonita essa filosofia de que vamos viver hoje sem pensar no amanhã. Porém, a prática, né, a vida, ela acaba trazendo alguns desafios para nós diariamente. Como você mesmo mencionou, pode acontecer algum imprevisto, pode acontecer alguma situação ali que está alheia à vontade da pessoa. E aí ela precisa estar com essa segurança ali, de que ela vai dar conta de fazer, porque ali podem começar os problemas que poderiam ser evitados tranquilamente. E é por isso que a gente recomenda que se faça reservas, né, ainda que de uma forma pontual, para que a pessoa realmente passe por as situações de uma forma mais tranquila. Não fica naquele desespero, não precisa ficar correndo atrás de empréstimo, de banco e etc. E como a pessoa que está inspirada hoje, através da sua voz no rádio ou da sua imagem no YouTube, com esse bate-papo nosso aqui, pode começar? Nunca fiz uma reserva, nunca fiz nada. O que eu faço? Bom, primeira coisa é ter esse despertar, essa vontade de fazer. Por si só, né? Seja por situações da vida ou seja pelos seus. Às vezes, se você não quer fazer por você, faça pelos seus filhos. Mas tendo essa consciência, e aí começa pelo registro dos gastos, pelo menos no primeiro mês, faz um mês completo, e aí depois, ali sem julgamento, como você normalmente age. E aí depois disso você começa a repensar o que você pode adequar, adaptar, substituir, de repente cortar ou trocar. E aí pensar sempre também em guardar alguma coisa. Comece com pelo menos 5%, ideal é de 10% a 20%. Então essa é uma conta bem básica, bem tranquila de se fazer. Comece já se pagando. Isso é a regra de ouro nas finanças. Se pague primeiro. Assim que você receber, pronto. Eu trabalhei, eu dei aqui o meu esforço, então eu vou me recompensar com isso. E o restante você vai fazendo suas contas, você vai tendo o seu lazer, você vai fazendo aí o que você tem vontade. Desde que primeiro você, vamos dizer, cumpra uma obrigação. Exatamente, se planeje. Mais uma vez nós estamos aqui no Lounge TRT e hoje com Camila.
você também, além de dar essas dicas lá nas plataformas, nas mídias sociais, escreveu um livro em parceria com outras pessoas. Que livro é esse? Bom, esse livro é o DNA Financeiro. Ele foi planejado e feito pela editora Chave Mestra, em Barueri, São Paulo. E ele é um livro em coautoria com outros educadores, planejadores, consultores, em que cada um dos autores aborda um tema. Então é um livro bem versátil, ele é bem completo, ele vai desde comportamentos, metas, finanças para casais, aposentadoria, como se planejar, comportamento, investimentos e por aí vai. São vários autores, como você diz, e aí cada um trouxe a sua perspectiva, a gente estava conversando em off aqui. No entanto, existe um eixo, né? Existe ali uma raiz e daquilo ali partiu vários galhos. Como é que funcionou essa elaboração toda com essas pessoas? E como você foi convidada, teve a ideia, como é que surgiu esse convite, essa iniciativa? Essa iniciativa partiu da editora, procurando os autores. No meu caso, foi pelas mídias sociais, eles me encontraram, o comercial entrou em contato comigo, me apresentou a proposta. Eu achei interessante, não somente pelo livro em si, vai ter mais autoridade, mas também pela forma como foi a abordagem. Eles têm esse critério assim de realmente tocar a vida das pessoas, mudar a vida das pessoas por meio dos livros, e isso foi o que me chamou mais a atenção. E aí eles tinham todo um cronograma já para poder fazer a publicação ali dali um certo tempo. E aí nós fomos e mergulhamos nas pesquisas, no que a gente já sabia, eu e outros autores, né, conversando ali, para cada um fazer o seu capítulo da melhor maneira possível e com as orientações que a gente entendia que eram necessárias, né? Maravilha, Camila. Esclarecedora aqui a sua entrevista, o seu bate-papo. Agradeço por ter reservado um tempinho na sua agenda cheia de compromissos para atender aqui a TRT-FM e falar com o nosso ouvinte. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vinícius, o convite. Obrigada aí, TRT e a rádio. Antes de partirmos para o final, quais são as redes sociais, seu endereço? Sim. O meu Instagram é @CamilaCamilaOficial. Primeiro com C e o segundo com K. Tá ótimo. Enquanto estou no Insta. Por lá te encontram então. Sim. Muito obrigado, Camila. Obrigada. Pois é, gente, mais um episódio do Lounge TRT. Quarta-feira que vem tem mais. Espero você. Até lá.